E você sabia que pesquisas apontam que 1/3 dos homens não cuidam da própria saúde? 1/3, gente, é muita coisa, né? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o andrologista Dr. Leonardo de Souza. Muito bom dia, doutor. Que honra ter o senhor aqui conosco. Bom dia, Carol. Eu que agradeço o convite. Privilégio tê-lo aqui. Muito bem-vindo. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Tá aí com o Novembro Azul, não é verdade? Isso mesmo. E hoje a gente está falando sobre essa questão de cuidados, né? Doutor, é tão interessante que a gente, quando é período da gente divulgar a vacinação, tudo, sempre a reclamação são os homens que não querem se vacinar. Os homens, a faixa etária, eles acham que não precisam. E às vezes são os que depois dão problema, porque, né, eles não são imunes a essas situações. Isso. Então, quando a gente fala sobre essa questão de cuidar da própria saúde, isso é uma questão cultural ou faz parte da característica do homem? E também explica o que é o andrologista, né, doutor? Sim. Porque o pessoal entender melhor. Ok. Bom, primeiramente agradecer então o convite. Falar que os homens não tratam da própria saúde, isso é uma verdade, a gente sabe disso, mas isso tem mudado ao longo dos anos. Que bom. Eu formei em 2000, eu tenho observado essa melhora na procura do homem, a saúde, por quê? Eu basicamente atendo homens no meu consultório. Sim. E a gente começou a pegar paciente mais idosos fazendo exame de prevenção, que eles chegavam ao consultório morrendo de medo de fazer o exame, até choravam de fazer, né? Eu vou ter que fazer o exame, você é muito mais novo que eu, você tem a idade do meu neto. E hoje a gente vê a coisa mudando. Sim. Isso tem a ver com motivo cultural, motivo financeiro e motivo de formação também. Cultural por quê? A gente fala assim, a mulher quando ela menstrua, a menina quando ela menstrua, ela vira mulher. Então ela deixa de ir no pediatra e começa a ir no ginecologista. O homem, se deixar, ele vai no pediatra até os 40 anos. E aí ele vai lembrar, eu tenho que ir lá no urologista, agora você vai mudar de categoria. E ele vem muitas vezes nos procurar porque a filha estimula o pai a fazer o exame, ou a esposa. Sim. É muito difícil isso. Então, cultural por quê? Porque ele acredita que ele está imune a qualquer tipo de doença. O homem tem que se mostrar forte, tem que mostrar potente o tempo todo e com isso ele vai achando que ele é imune, que só Deus protege. Deus protege, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Sim. Né? Então, a prevenção, ela pode do jovem, pode da criança e pode do adulto ou pode do idoso. Sim. Hoje, com a mídia, com as redes sociais, isso tem mudado bastante. Hoje eu tenho um número de pacientes jovens no meu consultório enormes. Que bom! Que vêm para poder fazer vacinação contra HPV, por exemplo, que é uma doença que até o passado matava muitas mulheres de câncer de colo de útero. E a gente sabe que a gente consegue prevenir através da vacinação. Certo. Pacientes com problemas sexuais, que hoje sabe que se você dosar a sua testosterona, você consegue prevenir que essa queda hormonal aconteça. Pacientes que não estão preocupados com fertilidade, mas que a gente deve começar a investigar a fertilidade. E, lógico, puxando a sardinha para o Novembro Azul, pacientes que têm que fazer a prevenção, né? A prevenção do câncer de próstata. É interessante, aí tem até algumas informações, eu queria que colocasse na tela para a gente comentar. E eu queria que o senhor contasse também sobre o andrologista. E a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, como antes eram feitos os exames e como é hoje, né? Porque aí tira qualquer mal-entendido de qualquer fala que pode ter sido dita, né, ao longo de todo o programa, porque hoje a gente está falando que é o Dia do Homem e estamos falando sobre coisas muito sérias, né? Não sensualizando, nem tirando do foco, que é especial, porque esse programa é um programa sério e nós não estamos brincando aqui sobre o assunto. Primeiro, coloca essa tela aqui, por favor. A primeira fala sobre em que circunstâncias os homens procuram um médico. O SUS e o sistema particular. O SUS, 37% até 39 anos, 20%, 40 anos ou mais. Sim. Bom, o que a gente pode falar, assim, muitas vezes o paciente tem informação, Sim. tem disposição de poder fazer o exame preventivo ou procurar ajuda de saúde, mas não pode ir por quê? Se ele for fazer o exame, ele vai perder o dia de trabalho. Se ele for fazer o exame, ele pode perder a chance de fazer um negócio. Sim. Então, muitas vezes, o homem põe acima da saúde dele objetivos financeiros, objetivos particulares que não sejam a saúde. Certo. Com o sistema particular, e aqui eu posso colocar sistema particular, inclusive convênio, o paciente fica mais incentivado a procurar ajuda. Você vê que a taxa é um pouco maior. É verdade. Mas mesmo assim, tem homens que não vão fazer a prevenção por receio de perder o trabalho. Se eu for lá e falar que meus colegas de trabalho foi fazer exame de próstata, por exemplo, entendi, vai ter gozação no trabalho. Ou então, se eu não for hoje, eu não consigo estudar, que eu vou ter uma prova de Enem semana que vem, eu vou perder meu dia de estudo. Então, tem vários motivos e desculpas, na verdade, para o homem não fazer
a prevenção Tem dele. uma outra informação também, que a saúde do homem, 23% dos que participaram, né, participaram da pesquisa, dizem substituir, né, uma consulta por uma pesquisa na internet com certa frequência. Ah, todo mundo conhece disso, é o Dr. Google, né? Ô, gente, que marmota. Nós chegamos no consultório hoje ao ponto do paciente chegar para nós com mais informações que o próprio médico. E assim, ó, doutor, acho que eu devia pedir esse exame. Mas por que você acha que eu devia pedir esse exame? Qual exame você acha que eu devo pedir para você? Então, assim, o fato de pedir exames tem que saber interpretá-lo também. Sim. Eu tenho pacientes que chegam com exame no consultório que eu não conheço. Eu falo assim, olha, eu não conheço esse exame. Quem te pediu? Ah, eu vi na internet e pedi. Então, assim, a mídia e a internet, né, as redes sociais ajudam, mas, por outro lado, você tem que ter um filtro também. Sim. Né? Eu falo assim, ajuda de um lado porque te cria a dúvida, você vai procurar pesquisar sobre isso. Sim. E também não vai se deixar enganar por qualquer coisa. Sim, né? sim. Mas isso é uma verdade. Mas não quer dizer que você virou um especialista nisso, né? Você só tem que estudar, sim. É lógico. Uns 10 anos, no mínimo. Mais ou menos isso. Tem também uma outra informação que é a saúde do homem. Frequência ao urologista. 37% dos participantes reconhecem o urologista como médico do homem, 37%. 59% não costumam ir ao urologista. Aproveita e fala de um e do outro também, doutor. Bom, 37% que reconhecem o urologista, reconhecem porque já viram falar em reportagens, em entrevistas. Sim. Mas não vão. Por que eles não vão? Por causa do tabu. Por causa do tempo, por causa de pagar a consulta, por causa de deixar de trabalhar e por causa, muitas vezes, na maioria das vezes, eu acredito, por causa da gozação que pode acontecer. E que é uma bobagem, é cultural. Com certeza as mulheres vão no ginecologista, Sim. vão postar, o homem não vai postar nunca que foi no urologista, não existe isso. A não ser que o cara seja muito amigo do médico e a turma já está acostumada com isso, mas a maioria dos homens vão lá escondido. E a gente vive isso no consultório. Doutor, minha família não sabe que eu estou aqui, se é por acaso ligar para perguntar se eu vim, não fala que eu vim. Então eles ficam muito constrangidos. É a vergonha, realmente. Você estava contando para mim que antes os exames, eles eram mais demorados. Explica o pessoal sobre isso, que eu acho importante. Ok. Até 15 anos atrás, 20 anos atrás, não existia o exame de sangue, que é o PSA. E era muito difícil a gente conseguir fazer um exame de ultrassom ou tomografia. Então, o urologista, quando ele atendia o paciente com uma suspeita de câncer de próstata, ele tinha que fazer o toque. E o toque retal, que é um exame que hoje demora 2 a 3 segundos, demorava de 3 a 4, 5 minutos, quase com a relação sexual. Né? Então, o que acontece? O homem ficava lá sofrendo. Hoje, o exame é muito mais rápido, o paciente é colocado deitado de barriga para cima, e quando acaba o exame, que eu escuto, na maioria das vezes, o doutor, mas já acabou o exame? Você tem certeza? É só isso? Eu achei que ia demorar mais. Eu estou aliviado, não é que eu gostei, não. Mas é isso. Não, isso que o senhor falou é interessante, que o senhor estava falando, que às vezes os homens têm medo de ir, vai ter uma relação sexual ali. É um tabu. Até por isso que realmente é um toque que o senhor precisa fazer para que a pessoa saia. Ai, que alívio, que alegria, porque eu não tenho um câncer de próstata. Minha próstata não está aumentada, eu não estou com problema disso. Isso é muito sério. E, quando o senhor falou, 2 a 3 segundos. 3 segundos. É algo tudo muito rápido. O que antes não era. Não. E aí, o paciente fazendo o toque, nós vamos pedir também o exame de PSA, vão pedir ultrassom e, quando existe uma suspeita diagnóstica, vão pedir um ultrassom com biópsia. Né? Então, a gente tem que saber interpretar. Não é você só ir no clínico geral, que ele pode pedir um exame de sangue, que é o PSA, mas tem que fazer o toque. O diagnóstico do câncer de próstata, você vai associar o exame de sangue com o exame do toque. Eu tenho pacientes que chegam no consultório com a família com o PSA super alterado, e de você conversar, você descobre que esse paciente ou teve relação sexual na véspera, ou ele foi caminhando mais de 2, 3 quarteirões para o laboratório, isso pode alterar o PSA. Se ele ficar namorando com a esposa sem ter relação, sem ter uma ejaculação, ele pode aumentar o PSA. Olha! Então, são vários fatores que a gente vai juntar para poder fazer o diagnóstico. Então, só o exame de sangue não é suficiente, como também só o toque não é suficiente. A gente vê pacientes, por exemplo, que a gente acaba de fazer o exame e aí eu não faço o toque. E aí ele fica, doutor, estou aliviado, se eu não fiz o toque. Não, estou aliviado, não, o toque vai ser agora. Então, assim, se o doutor seu não fez seu toque, está errado. Não sinta ali. E o exame tem que ser feito todo ano também. Né? O exame tem que ser anual. Por que tem que ser feito anual? O câncer de próstata é um câncer que ele evolui muito devagar. De um ano para o outro, ele pode surgir alguma alteração. Então, se você faz um diagnóstico no ano, vamos supor, 2018, 2019, tem uma alteração, isso está sendo necessário fazer uma nova investigação mais profunda. O câncer de próstata tem cura, mas tem cura naquele paciente que tem um diagnóstico precoce. Sim, isso é sério. Tem um pessoal falando aí, vamos ouvir, fala pra gente.
No mês de conscientização contra o câncer de próstata, viemos às ruas de Belo Horizonte saber dos homens se eles têm cuidado da sua saúde. Você, como homem, tem cuidado da sua saúde? Sim, diariamente. De que forma? Olha, tanto estética quanto mais pessoal mesmo. Sempre alimentando direito, procurando dormir bem, sempre. Com relação ao médico, você tem ido ao médico, você faz exames? Sim, procuro sempre ir ao médico, pelo menos de 6 meses, assim, sempre procuro manter minha saúde. Eu tenho ido sempre de 2 em 2 meses, fazendo sempre um check-up, né? Fazendo sempre um tratamento, inclusive próximo mês que vem eu quero estar fazendo um novo check-up, né? E me fala com relação à alimentação, exercício físico que o senhor faz? Faço caminhada, né? Além de eu fazer caminhada, alimentação, alimento bem, né? Uma alimentação saudável. Frequentando o médico regularmente, né? Mais uma verdura, né? Uma salada assim, mais ou menos, legumes, bastante legumes e fruta, né? Essencial. Fazendo exame periódico, constante, e não médico, etc, etc. A alimentação controlo bem. Exercício, alguns alongamentos, aí eu não estou bem focado não, mas faço, tenho um certo cuidado. Porque eu já tenho 73 anos, você está me vendo aqui que eu não estou muito acabado, né? Fazendo os periódicos que existem na firma e também o controle da pressão e da diabetes. E me fala com relação à alimentação, exercício físico, o senhor tem feito? Com certeza, a alimentação está no jeito e caminhada de vez em quando. Então, eu não sou muito chegado no médico não, sabe? Esses medicamentos, eu faço... Sim, nada contra os médicos, mas eu não gosto desses medicamentos não. Toma um pro fígado e afeta o outro, aí é um negócio estranho. Você não vai no médico? Muito difícil, só quando não tem jeito, eu não vou nos bichinhos nem a pau. Difícil. Não, gente, eu não gosto de ir no médico, mas a gente tem que ir, né? Na vida você não faz só o que você gosta, você faz aquilo que é necessário. Justamente. E o senhor falou algo importante, doutor Leonardo, eu queria que o senhor encerrasse esse momento assim, deixando essa verdade para as pessoas, né? E a Bíblia fala que o povo perece porque falta conhecimento, mas aqui no Estuda um Pouco não falta conhecimento, e não é só o bíblico, não. Conhecimento da sua vida, eu queria que o senhor falasse. Na Bíblia fala que a verdade vos libertará. Então, o diagnóstico de câncer de próstata vai te dar uma chance de ficar curado. Você imaginar, de cada 10 homens, um terá câncer de próstata. Eu costumo falar assim, 10 amigos seus juntos, um dos 10 terá câncer de próstata. A grande preocupação do homem com o diagnóstico de câncer de próstata é que ele vai ter que operar. E ele já sabe que a cirurgia vai deixá-lo impotente e com a urina solta. Mas a gente tem como reverter isso. O paciente não precisa ficar impotente e não precisa ficar com a urina solta. Então, o diagnóstico de câncer de próstata vai aumentar a chance de ele ficar curado, tá? E vai poder evitar que ele tenha problemas futuros também. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.